Olá, meu nome é Fábio Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pessoas saudosistas. Pessoas que muitas vezes ficam repetindo aquela famosa frase: ah, porque no meu tempo que você precisava ver aquilo que era coisa boa. E geralmente o pessoal usa esse saudosismo muito para questão musical, né? Falando, não, música boa era música no meu tempo. Ah, rapaz, ali que era música boa. Hoje só tem porcaria. Isso é um lance bem complicado de você analisar, porque se você parar para avaliar, todas as pessoas que falam que música boa era a música do meu tempo, elas se referem ao mesmo período histórico. Elas estão falando da música que tocava no final da adolescência dela e início da juventude. Essa gama de artistas, de músicos, de músicas que tocaram nesse período foram trilha sonora para uma fase muito especial da vida dessa pessoa. Uma fase de descobertas, descoberta do namoro, descoberta do sexo, descoberta das baladas, das madrugadas, do primeiro amor e das primeiras aventuras, das primeiras loucuras. Então o que acontece? A pessoa se referencia musicalmente a esse tempo por aquela música lembrar uma fase muito especial da vida dela. Não necessariamente que a música fosse tão boa assim. De fato deve até existir músicas da época que a pessoa se referencia que de fato são clássicos de todos os tempos. Não são músicas só daquela época. Tem músicas que de fato sobrevivem a todos os tempos. Mas de maneira geral, muitas dessas músicas elas são importantes porque elas fazem essa referência, é uma trilha sonora. Assim como você ouve a trilha sonora, você lembra do filme, você quer assistir o filme de novo, a música mais ou menos funciona da mesma maneira. O fato é que não se parou de fazer música depois dessa época, continuou se fazendo músicas e músicas boas. A pessoa que se acorrentou naquele período, ela deixou de conhecer muita coisa interessante que surgiu ao longo desse tempo. E vale lembrar que hoje em dia é muito mais fácil fazer música boa do que no passado. Porque como você cria a música, ou melhor, como você cria qualquer atividade criativa? Você cria com base em repertório. Repertório é tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente prova, tudo aquilo que a gente experiencia de alguma forma. Se você parar para pensar, fazer uma conta fácil aqui para você, Renato Russo, se ele na adolescência dele, início de juventude, quando ele começou o aborto elétrico, tal, não sei o que, ele juntasse todos os discos e livros dele, não dariam nem 10% do acervo que você tem em um pendrive. Daí você tira. Se a gente cria com o nosso repertório, com o conjunto dessas coisas que a gente experiencia de alguma maneira, hoje a gente tem arsenal para poder fazer muito mais conexões. Criatividade, criar é isso, gerar conexões com informações e com experiências. Saiba que qualquer adolescente hoje teve a oportunidade de ouvir muito mais música do que Renato Russo na mesma idade. Por isso, se limitar só uma época, só um período histórico, é limitar seu potencial criativo. Você precisa e deve fazer novas conexões, novas experiências, conhecer mais repertório. Repertório é a palavra que faz a diferença em quem pensa em agir de maneira criativa perante a vida. Precisa de repertório, repertório. Para a pessoa que é muito presa à década de 80, por exemplo, eu faço uma pergunta para você. Humberto Gessinger, o vocalista e líder da banda Engenheiros do Havaí, ele é um cantor da década de 80? É? Não, não é. Na década de 80, ele fez 5 álbuns. Depois da década de 80, ele fez 14. Ele fez praticamente 3 vezes mais depois da década de 80. E ele não parou ao mesmo estilo musical, não parou a mesma formação. Ele experienciou outras naturezas poéticas e isso fez o repertório dele estar atual até os dias de hoje. Leone, lembra de Leone, que era do Kid de Abelha? Então, ele é um cantor da década de 80? Também a gente não poderia rotular ele como um cantor da década de 80. Se você pegar o repertório do show dele hoje, no site dele você encontra isso, das 24 músicas que ele canta no show, 14 não são da década de 80. São músicas compostas depois. Se eles viveram experiências diferenciadas ao longo desse tempo, se eles se reinventaram ao longo desse tempo, por que você vai ficar acorrentado? Você pode se libertar, você pode ir além disso. Não estou falando com isso que você deva negar o passado. De maneira nenhuma, não é isso que a gente está falando, de negar o passado. A questão é diferente. O passado é um lugar para você visitar, não para você morar. Você pode ir além.
Você pode conhecer as coisas que estão acontecendo hoje, volta e meia, reconhecer esse passado, dar uma visitada em períodos anteriores a esse que você parou historicamente e perceber que antes disso muita música boa foi feita, depois disso mais ainda, e hoje tem muito material e o melhor de tudo, hoje o material está disponível gratuitamente. Quem é daquela época sabe o quanto era caro comprar um LP, né? E esse saudosismo também é notado em outras esferas da vida. Por muitas vezes você vê alguns homens falando, não, porque mulher boa era mulher antigamente, mulher era mais direita antigamente. Cara, se você não consegue conviver com mulheres que têm autonomia do pensamento, que têm liberdade para pensar, agir e bancam as suas escolhas, você tem algumas opções. Você tem a opção de não gostar de mulheres. Ou então você ir procurar uma namorada numa casa de repouso. Conversa com a sua avó, de repente ela deve ter alguma amiga viúva que é daquela época e que você vai poder se relacionar bem com ela. É porque não tem mais como fazer como era antes, sabe? Porque nem você mesmo é a mesma pessoa de antigamente. Por exemplo, um fato que às vezes as pessoas se remetem muito, não, porque a manga do quintal da minha avó era a manga mais doce que eu já conheci na vida. Era mais doce que você conheceu naquela época. O fato é que naquela época seu paladar tinha poucas informações, ele era pouco treinado, ele tinha um repertório mais escasso. Então por isso, cada experiência nova, ela era extremamente marcante. Hoje que o seu repertório ampliou, você consegue comparar mais sabores e você é mais seletivo nesses sabores. Você fala, não, mas por que eu gosto de ouvir as músicas de antigamente. Meu amigo, você não consegue nem ouvir do mesmo jeito que você ouvia. Porque hoje em dia você entende a poética de outra maneira. Porque as suas experiências te habilitaram a interpretar aquela letra de outra forma. Você não ouve da mesma maneira porque você não tem mais um tocador de vinil lá para você. Você não tem o álbum em vinil. Você não tem mais um conjunto de elementos que fariam você viver como foi naquela época. Aquela época passou. Nada mais será como antes. Tudo que a gente imaginar viver vai ser no máximo um cosplay, uma caricatura do que foi no passado. Branca. O fato é que uma vida é uma eterna ampliação de repertório. Não se ancore em um só momento. Consiga perceber a riqueza de informação que está presente em todos os momentos. Isso não é uma apologia do hoje, é uma apologia de todos os tempos. Se permita. Essa é a mensagem de hoje e eu encontro vocês num novo vídeo. Vou pedir um favor para vocês. Dá uma clicada aí no gostei, que aí ajuda o vídeo a ranquear melhor dentro do Google. Se você ainda não acompanha o canal, se inscreve aí também que você vai receber em primeira mão os vídeos, tá bom? Só isso que eu peço para você. Muito obrigado por ficar aí até agora e a gente se vê no novo vídeo. Até!